Oiê! Olá, Estamos ao vivo? beleza? Vamos Vamos lá. esperar nosso convidado de honra aí. Ih, ele é muito. Ele é aqui. Mandei o invite. Vamos ver. Aê, Rodrigo! Vambora! Senhoras e Olha senhores, ele! E aí, galera? Jonatas Abbott! Ao vivo e Cara, a cores! vocês não têm noção como eu tô me sentindo velho. Ah, Ah, por para! quê? Eu tava aqui assistindo a última live de vocês, achando que eu tava ao vivo. Ah, E curtindo o papo ali com a convidada de vocês e tal. Eu disse, legal, vai ter mais uma menina junto. Tal. E rolando ali, rolando, cara. E eu de olho no WhatsApp aqui. Tava assistindo outra. Cara, completamente perdido na internet, que nem um velho de 150 anos. Já me sinto totalmente desqualificado para falar sobre qualquer coisa. Não pode, cara. Não pode eu ficar assistindo uma live a semana passada, não sei, foi semana passada. E eu foi. esperando Assistiu entrar, uma que outra legal, live. mano. Cara, Mas ó, pessoal que tá muito ruim. chegando. Oi, Luiz Felipe! Tudo bom? Aí, da O cara Itália, é publicitário, é fotógrafo, é amigo, é Fernando mentor, é Otávio, tudo, Sérgio né, Felipe, só Jota? gente fina. Legal, E querido. aí? Bom, essa é a nossa brincadeira de quarta-feira. A gente está fazendo um bate-papo super legal, criando assim, um ambiente de descontrair e ao mesmo tempo lançar as novidades que as empresas e os convidados têm. A gente também bateu um papo com o Prange, lá da Da Zeng. também, gaúcho. Cara, eu fiz questão assim, de ter você com a gente conversando, apesar, assim, além de um grande amigo, mentor, uma das empresas que convivem no meu dia a dia até hoje, e aí lá se vão, sei lá, 10 anos aí de amizade. Então, cara, a gente está aqui com uma galera super curiosa. Hoje, particularmente, tem uma turma viciada em e-mail marketing acompanhando, pelas pessoas que estão entrando, né? A turma que já está dentro. E aí a gente queria dividir o papo, assim, tentar fazer a coisa mais, né, com algumas sequências, algumas curiosidades. Mas acho que, cara, tem um ponto inicial que a gente tem que falar, né? A tua chegada no mercado carioca, como é que foi a tua aproximação com os estados, a tua visão de ampliação. Ou seja, a Dinamize tem um pouco da história do nosso mercado todo, né? Sem dúvida. Desde a época da plugin, né, Jonatas? Desde a época da Ah, como eu me lembro. A minha chegada no Rio foi com a plugin, né? Eu nunca me esqueço que a gente chegou, cara, a primeira reunião que a gente tinha agendado para desbravar o Rio de Janeiro, nós chegamos junto com a polícia, o cara estava sendo preso por picaretagem e a gente chegou junto, cara, com a polícia, né? Na verdade, a minha história é mais antiga no Rio, desde a época da Matrix ainda, lá em 99, 2000. Legal. Ali naquele prédiozão cheio de cartório, que tem um elevador gigante, esqueci o nome agora, da Assembleia 10. Assembleia 10, isso mesmo. Assembleia 10, centrão do Rio. Cara, eu tenho uma paixão pelo Rio de Janeiro, né? Meu pai morou no Rio, trabalhou no Rio, e quando eu comecei a trabalhar no Rio, me apaixonei, né? Eu adoro vocês, cara, adoro. A Brad Rio de Janeiro, o Gustavo vai lembrar muito bem, o Gustavo e o Sérgio aterrorizaram o associativismo digital no Brasil, junto com a Ju, com o Roberto, com todo mundo. Não, mas sim, cara, foi um trabalho, vocês criaram coisas para a Brad. O mercado carioca é demais, né, cara? É fabuloso, né? E a Dinamize Rio começou com o Gustavo Pereira, né? Foi isso aí. Ele e o Chagas me chamaram para um café, queriam montar uma franquia da Dinamize no Rio, que acabou virando um convite para ele assumir a gerência. Até hoje a equipe comercial do Rio de Janeiro é a equipe que o Gustavo montou há 13 anos atrás. 13 anos atrás, Gustavo. Tempão, é isso aí. 2008, né? Eu lembro quando tu me levou lá no shopping Botafogo para entrevistar a Ju, né? Foi, na praça de alimentação. Exatamente. E a Fabiola agora está em São Paulo, está indo muito bem em São Paulo, né? Começou no Rio de Janeiro, convidada pelo Gustavo também, te conheceu na beira da praia, a gente marcou uma reunião na beira da praia, isso é muito carioca. Fabi foi minha aluna, né, cara? Muito legal. A gente foi conhecer a Fabiola, executiva de vendas, na beira da praia num domingo.
Isso é no muito Rio de Janeiro, típico né? nosso, né, Jonas? Muito, muito. Demais, são demais, cara, demais. Às vezes atrapalha, mas é um fato que realmente a gente tem essa característica da informalidade, né? Em muitos casos. Fala. Então, Jonas, fala um pouquinho sobre você, porque acho que o pessoal está aqui junto com a gente, mas é legal conhecer o teu histórico, saber como que você começou. Eu já vi, né, na descrição que você mandou que é desde 1996, então assim, a design na época, antes da fusão, né? A gente também começou em 96. Então, quem é o Jonatas? Conta aí. Cara, eu estudei jornalismo e propaganda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, queria seguir essa área, cheguei a ter um estúdio de fotografia com laboratório, fotografava de dia e revelava de madrugada, né? Fotografava modelo, show, fotografia Adriana Calcanhoto lá no início da carreira, em barzinho de Porto Alegre e tal. Legal. E aí quebrei porque eu não sabia vender, eu tinha muita dificuldade de vender, né? A modelo perguntava quanto é que era a foto e eu respondia R$20. Aí ela, quanto? Eu dizia 10, já baixava, já dava 50% de desconto, né? E curiosamente, por desespero, né? Por desespero financeiro, fui para a área de vendas e acabei me achando na área de vendas. Então, fiz uma carreira de vendedor típica, assim, comecei vendendo computadores lá em 93, peguei toda a explosão da informática, né? As grandes feiras nacionais, vi ali um stand da IBM vender R$4 milhões em 2 dias de feira. Era a explosão do PC, né? Do personal computer na casa das pessoas, e que em seguida trouxe a internet, e foi quando a minha carreira estava decolando ali, eu passei a ser gerente comercial e surgiu o convite para ir para um provedor. Eu tinha acompanhado o que era a internet na faculdade, ninguém sabia o que era, né? Estava assim no início, e eu tinha recebido um convite para uma distribuidora de informática, que era um upgrade legal na minha carreira, e acabei aceitando a internet, porque parecia que a internet ia ser algo realmente extraordinário. Cara, a gente olhava para frente e não via nada, né, Jonas? Não. A gente não sabia o que ia acontecer. O mato era dessa altura. Do nosso lado, eu comecei dentro de uma BBS. Eu tinha uma mesinha dentro de uma BBS, chamada Imaging, meu primo. Que legal. Hoje mesmo eu estava falando do Mandic, né, que foi o nosso pioneiro aí no Brasil. Nossa. Que montou a Uniban, que era uma BBS embaixo de uma escadaria de uma agência do Unibanco, né? Infelizmente morreu de Covid aí no início do ano, eu acho. Mas então aí eu aceitei e fui para a internet nos primeiros provedores do Sul, e ali eu desenvolvi uma embalagem, acabou se tornando a marca da minha carreira, que foi uma embalagem, primeiro kit in-a-box de internet, né? E que ajudou muito. Então eu montei uma embalagem e somei a isso uma política de canais que foi muito pioneira também na internet brasileira. E essa embalagem com a política de canais foi o que marcou assim a alavancagem da minha carreira. Legal. Porque essa embalagem, na época o nosso grande arqui-inimigo era o Terra. O Terra tinha um big stand cheio de grana, com 2 modelos caríssimas, né? E eu, com o mesmo preço das 2 modelos, montei um time de meninas estudantes de informática, sem nenhum apelo físico, né? Mas sim explorando a questão técnica. Elas ficavam nos estantes com as embalagens já vinham com uma senha pré-liberada de internet, então, da Legal. feira de informática, isso tudo eu bolei ali junto com o Alan, que é meu sócio hoje, e a embalagem vinha com uma senha pré-liberada, então ele comprava o computador e saía dessa feira já conectado na internet, e isso foi muito revolucionário. Legal. Isso fez a Voyager, na época, se tornar uma gigante no Sul. O Terra tentou me comprar, me levar, né, porque não conseguia tirar os canais, esse combo que a gente fez de canais, comissão, vendedor, embalagem, até que ele comprou a Voyager, né, o próprio Terra comprou a Voyager, me comprou junto, eu não gostei, aí eu fui para a Matrix. Na Matrix eu virei gerente geral da filial Porto Alegre. A Matrix era um big provedor na época, era o 5º portal mais visitado do Brasil, tinha 55 filiais, inclusive uma no Rio de Janeiro, na Assembleia 10, e fiz um trabalho tão bacana na Regional do Sul que alguns meses depois fui convidado a assumir a diretoria comercial dessas 55 cidades do Brasil. Fui morar em Florianópolis, mas me dividia muito entre Floripa, Rio e São Paulo, né? E aí foi um susto, porque pegou um gaúcho aqui do Sul e eu acabei virando diretor de uma multinacional
no susto, assim, bem essa coisa da internet, né? Que não tinha, É. não existia assim uma carreira, um mercado estabelecido, e a gente foi muito desbravando, né? Aham. E aí, da Matrix, eu comecei, então, o primeiro trabalho corporativo para valer na internet, saí da pessoa física, que era o provedor, voltei para o Sul para remontar a Plugin, que era um provedor gaúcho, e aí consegui também abrir a filial dela no Rio, com o Diogo Boni, né, que hoje é o diretor da Isso. Globo Internacional lá em Orlando, e abri o Brasil inteiro, enfim, levei ela a ser o 5º maior provedor de hospedagem do Brasil, até ela ser vendida para o UOL, e ali eu ganhei meu primeiro top de marketing com a embalagem, aquela que eu tinha criado para pessoa Eu lembro física. dessa embalagem até hoje. Essa embalagem, cara, ela foi sensacional. Essa embalagem ela foi um case de legal. marketing perfeito, porque o marketing, né, que a gente sabe, é atender a necessidade do consumidor. E essa embalagem, ela passou a dar para a agência digital uma autonomia que ela jamais teve, porque a agência digital, ela, naquela época, né, ela mandava um e-mail para o provedor de hospedagem e esperava 24, 48 horas por uma senha de FTP, que é o File Transfer Protocol, aí para subir o site para a internet. E a gente, na mesma lógica daquela outra embalagem, a gente criou uma caixinha que, entre N benefícios, né, mas o especial é que ela já vinha com uma senha de FTP pré-liberada. Então, na prática, a gente dava as chaves do data center para o parceiro. Não era só essa conversa assim, tu é meu parceiro. A gente, de fato, não. A gente dava ali 20, 30 caixinhas para cada agência e cada cliente ela abria, ativava aquela caixinha e ela não precisava nem ligar para a gente. Ela, de posse da embalagem, ela subia o site a qualquer hora do dia ou da noite. Isso foi, cara, um estouro. Na primeira feira que a gente entrou com essa embalagem no Maxud de São Paulo, da Adriana, né, da Articon, na época era ainda, era o... Esqueci o nome do evento dela, era famosíssimo no Brasil inteiro, cara. Ela tinha um mega evento no Brasil inteiro que... Encontro de web designers, não era? Isso, exatamente, encontro de web designers. E, cara, a gente chegou lá também, tinha lá local web com stand, o Terras, multinacionais, na época tinham vários data centers gringos atuando no Brasil, todo mundo com muito dinheiro. A gente entrou com a embalagem e com 12 vendedores, cara, foi um estouro, assim, a gente esvaziou os outros stands, todo mundo queria saber que história é essa de embalagem que dava senha pré-liberada para agência, né? E aí foi muito, muito legal isso. E quando eu saí da Plugin, eu fui convidado para dar uma consultoria na Dinamize, que era uma empresa muito pequena, né? E essa consultoria virou um convite para ser sócio. Eu convidei então daí o Alan, que era meu chefe na época lá da Voyager, e a gente entrou para remontar, refundar a Dinamize, né? Isso foi em 2005. A Dinamize nasceu em 2000 como uma típica agência digital, mas que durante 5 anos não sabia bem para onde ia, né? E então quando a gente pegou ela, tinha um funcionário, tinha 16 clientes, tinha 23 clientes e faturava 16 mil por mês, né? E a gente conseguiu então remontar ela e reposicionar ela. E a entrada do Gustavo foi emblemática, porque essa filial do Rio, acho que ela foi a segunda filial, foi primeiro São Paulo, e em seguida veio São Paulo 2007, em seguida veio o Gustavo Pereira. E o Gustavo Pereira trouxe essa coisa dele, né, que Brasil, né, um cara com background aí fabuloso, e a gente agitou muito, né, Gustavo? O Gustavo me ajudou em Belo Horizonte. Também. Me ajudou no Brasil inteiro, né, Gustavo? A gente fez um trabalho muito bacana juntos. E conta pra gente, Jonatas, vamos falar de automação, né? Porque a gente leu a sua matéria hoje, a gente fez dever de casa. Todo mundo antenado. Estamos antenados. Então, assim, como é que a automação tá mexendo com o marketing, né? Tanto no online quanto no offline. Explica, né? Fala um pouquinho sobre essa. Eu tive uma experiência dessa também muito bacana, né? Mas é muito, muito legal a gente levantar essa questão aí, esse debate sobre a automação do marketing, né? Essa história toda, assim, ela veio para os holofotes ali com a HubSpot, né, lá de Boston, que cunhou esse termo aí, inbound marketing, né, que graças a Deus hoje em dia a gente tá tirando um pouquinho de cena, né?
E o inbound marketing passou a ser chamado mais de automação de marketing digital, né? O inbound marketing era muito baseado na captação de leads por conteúdo, né? E isso acabou evoluindo para automação, e isso é uma maravilha, porque o e-book sozinho ele não se mantinha ali como uma estratégia de captação, né? Isso foi muito bem traduzido pela RD Station no Brasil, que fez um trabalho muito bacana de aculturamento do mercado. E a automação hoje ela está muito baseada ainda, assim como o inbound marketing, na distribuição de conteúdo por e-mail, né? Então é muito importante a gente falar do e-mail também como mídia. O e-mail que é tão assassinado aí há 10 anos, que ele é assassinado ano após ano, né? Mas é interessante porque a pandemia trouxe o e-mail de volta para os holofotes. Ele nunca saiu, ele nunca perdeu relevância, né? Ele permanece há muitos anos lá nos Estados Unidos como o ROI número 1 do mercado digital americano, com $42 para cada dólar investido. E o e-mail é muito interessante porque o e-mail em si mesmo, a caixa postal ali do destinatário, ela só perde mídia, né? Desde lá do ICQ, que era o avô lá do MSN, depois do MSN e tal, ela vai perdendo mídia. Então aquele PowerPoint motivacional que a minha sogra me mandava por e-mail, ela manda pelo WhatsApp hoje. A gente namorava por e-mail, né, cara? Lá em 96, a gente chavecava por e-mail. Mirk, lembra? Mirk. As salas de bate-papo do UOL, do Terra e tal. E o e-mail, então, ele foi perdendo essas mídias para outras mídias mais adequadas àqueles tipos de comunicação, como namoro, PowerPoint de autoajuda, reunião de churrasco do amigo e tal. E isso, na verdade, foi maravilhoso para o e-mail. E a pandemia, ela ainda deu mais relevância para o digital todo, que aí o pessoal está estimando aí que a gente ganhou 5 anos em um, né? Se é que dá para dizer que a gente ganhou alguma coisa com a pandemia, mas a pandemia acelerou o digital, né? Isso é indiscutível. E acelerou o digital muito por causa das famílias, na minha opinião, né? Óbvio que as pequenas empresas e as médias, e todas em geral, correram ainda mais para o digital, mas as famílias, elas são a base de tudo, inclusive das empresas, né? E as famílias foram muito pressionadas pelo ensino online e passaram a ter que dominar Teams, Meet, Google Docs, né? E isso trouxe para a pequena empresa também uma aceleração muito bacana. E durante a pandemia, um dado bem recente que eu peguei da DMA, da Direct Marketing Association do Reino Unido, em que no Reino Unido o ROI pulou de 32 libras para 42 libras por libra investida no e-mail marketing, né? Então, quanto mais mídia o e-mail em geral perdeu, mais limpo ele ficou, e a caixa postal do e-mail virou uma coisa corporativa, inclusive para a família. Ele ganhou atenção, de fato. Ele ganhou atenção, porque os contratos da família, os assuntos familiares, todos referentes aos aluguéis, às escolas, a banco, trafega pelo e-mail, e o e-mail ficou muito limpo. E também, em paralelo, o trabalho anti-spam se intensificou muito de 5 anos para cá. Mesmo o pré-LGPD, a gente já vinha fazendo um trabalho global de cerco ao spam, né? Então, a própria Dinamize fez um trabalho, a gente tivemos que cancelar quase que 80 mil de faturamento mês para eliminar os spammers, né? Não os spammers bandidos, mas empresas que tinham um comportamento ruim. A gente nem pode citar nomes aqui, mas haviam grandes empresas nacionais que a gente teve que até demitir como cliente porque não mudaram o comportamento, né, em relação ao spam. E a LGPD, para o e-mail marketing, é uma bênção, porque ela ainda coloca todo mundo mais nos trilhos. E com isso aumenta a qualidade da entrega, a quantidade de destinatários impactados, porque o e-mail fica muito mais certeiro, né? Ele fica direto ao ponto. Então, o e-mail marketing, e aí ele vem embalado, né, onboarding aí dessa automação do marketing digital, que passa por outras mídias também, né? Um dos exemplos legais aí que a gente tem é quando tu manda um SMS, tu cria uma régua de automação que começa por um SMS, né, alertando que ele recebeu um e-mail com um presente bacana, né? Pode ser um e-mail de boas-vindas, por exemplo, primeiro contato do cliente com a marca. E eu falava até os detalhes sobre isso, né? Alguém estava falando, mas o WhatsApp, né? O WhatsApp é SMS, né? O SMS, para quem não sabe, na Europa, onde a gente tem filiais, né, o SMS é mais relevante que o WhatsApp, né? O pessoal usa mais SMS do que o WhatsApp.
Então, o SMS lá é muito relevante para a nossa estratégia. Mas o que acontece com o WhatsApp e com o SMS é que tem aplicações distintas. O WhatsApp, obviamente, é uma coisa fabulosa, instantânea, para conversão de vendas, para conversa 1 a 1 e etc. Mas ele não se presta como e-mail para construir um relacionamento duradouro em que a gente manda dezenas de mensagens por mês, centenas de mensagens por ano. O e-mail é uma mídia adequada para um relacionamento perene, estável, em que dentro dele cabem mídias diferentes, leva para lugares diferentes. Né? E também o e-mail, ele é muito mais protegido, muito mais passível de checagem até do que o próprio WhatsApp, onde se concentra hoje o maior número de golpes eletrônicos. Né? Então, o e-mail, ele tem esse papel do relacionamento permanente, do vínculo permanente, né? O WhatsApp, então eu vou comprar um carro, eu vou ter uma conversa intensa com o meu vendedor do carro por WhatsApp, até fechar o negócio. Talvez no pós-venda, na primeira revisão. Depois, não tem mais lugar para o WhatsApp. Eu não quero mais papo com essa empresa por WhatsApp. E não me incomoda, né, Jonas? Exatamente. Agora, seria muito bem-vindo receber e-mails com conteúdo sobre o carro que eu comprei, sobre futuros carros que eu venha comprar da marca e etc. Alguma dica, alguma coisa bacana sobre esse carro. E a gente sabe que tem algumas ações, né, comportamentais até do processo de compra, do offline, em que acabam se integrando também com automações. Né? Como eu próprio já recebi ao entrar no estacionamento, eu acabei recebendo um SMS na sequência me orientando sobre algo daquele shopping, né? E depois, logo em seguida, o shopping me mandou um e-mail. Eu falei, cara, me senti na Disney, né? Funcionou, né? E eu só entrei com o carro. Eu tô mais entrando. Desculpa, te atrapalhei. Entendeu? Então, assim, o legal, assim, era querer entender, ou seja, já que você vive, né? Muito mais perto dos cases, né? Do dia a dia, como é que é essa relação dos projetos offline, quebrar essa barreira, né? Tipo assim, mas a automação é só para digital, a automação é só para captação online, né? Como é que a gente vê isso, né? Sendo integrado com força de venda, que a gente quebra esse tabu, né, cara? De que dá para fazer só isso dentro de situações online, né? Então, cara, eu estou numa cruzada nesse momento, uma verdadeira cruzada, sobre a captação de bases de dados, o uso de bases de dados, né? A gente está vivendo um momento em que todos estamos virando reféns das Big Techs. Né? A gente tinha aquela ideia lá atrás romântica que a internet era a mídia dos pequenos, que ela ia fracionar tudo, etc. Né? E, na verdade, ela vem cada vez mais concentrada em cima de poucas mãos. Né? E está cada vez mais caro a gente anunciar nas Big Techs, os anúncios estão ficando cada vez mais caros, naturalmente ficarão mais caros ainda, porque a mídia está se concentrando, e o conteúdo orgânico é entregue cada vez para menos pessoas. Tá? E isso é uma coisa que nem a pandemia conseguiu ajudar ainda, que foi despertar a atenção do mercado em geral, eu diria. Tá? Óbvio que os Estados Unidos é sempre uma referência, mas os Estados Unidos é uma referência porque traz uma cultura centenária da venda por catálogo, da entrega do produto à distância, e aquela coisa toda que a gente sabe que a internet só foi uma pequena evolução de uma logística que eles já tinham de transporte, de confiança até na compra à distância das companhias e órgãos reguladores e tal. Né? E o que acontece que eu vejo no Brasil, então nos Estados Unidos, por exemplo, tem lojas, como eu passei por um case que eu comprei $500 na Kenneth Cole em New Orleans, e na hora que eu cheguei no caixa, ela perguntou se eu tinha visto o totem no meio da loja. A caixa me levou pela mão, me mostrou o totem que avisava que era para eu escanear ali um QR Code, abri o site, abri um código de barra que ela escaneou no caixa e me deu 15% de desconto por eu entregar o e-mail. Eu já estava no caixa pagando $500 e ganhei $75 de desconto. Então a loja comprou meu e-mail por $75. Aí vocês veem o valor que o mercado americano dá para a base de dados. Esse é o grande alerta que eu gostaria de deixar hoje nesse nosso papo aqui, é a relevância, o valor que existe uma base de dados. Sim. Uma boa base. Não, e deter a própria base de dados é ficar independente das Big Techs. Não que não vá mais usar, óbvio que as redes sociais são extremamente relevantes
e a gente não pode deixar de anunciar, nem de engajar, nem de usar, e etc, etc, etc. Porém, é muito importante nós termos essa base. E essa base inclui não só o e-mail, né? O e-mail talvez seja o item mais desejado. Então eu diria, para quem for botar um totem digital, como a gente fez agora um case muito bacana aqui no Iguatemi, que deu um resultado fabuloso, eu vou contar isso para vocês agora, mas eu sugiro pedir, se puder, só o e-mail, se não o e-mail e o telefone, né? E a partir daí construir uma relação em que a gente vai ter os outros dados, inclusive o Facebook, Instagram e outras redes desse cliente, né? Agora, o que me chama muito a atenção no Brasil é que a gente circula pelos shoppings e o varejo, diferente da área de serviço da indústria, ela tem a melhor maneira de captar base, que é o ponto de venda. Porque ali ela pega a base mais engajada, a base mais qualificada de quem já é cliente, e a venda para quem já é cliente ela é muito mais valorosa na margem da empresa do que para quem não é, né? Lembra de Kotler lá, né? Custa 5 a 7 vezes mais caro vender para um novo cliente do que para um cliente existente. E ela também pega o lead, o cara que está circulando, interessado. E hoje a gente vê 2 absurdos no ponto de venda, e eu diria isso em 90% dos casos, tá? Dos shopping centers, não vou nem falar das lojas de rua. O primeiro absurdo é que o vendedor enxerga o online como um concorrente, tá? Então ele não tem o menor interesse em captar a base, tá? E o segundo absurdo é que não há captação de base, ou quando há, ela é feita de maneira muito, muito rudimentar pelo caixa, e na hora do pagamento é o ponto de maior fricção ali que existe no ponto de venda, porque é onde engargala, é onde dá a fila, e é onde provavelmente esse dado vai ser pego de forma equivocada. E há o terceiro absurdo até ainda, que o celular hoje ele é pego muito mais pelo vendedor da loja e que acaba estabelecendo uma conversa desplanejada com o cliente do que exatamente pela companhia, né? E aí está se desperdiçando diariamente a construção de uma base que tem um valor inestimável, não só para o e-commerce, mas para trazer de volta aquele visitante para o ponto de venda, a cada troca de coleção, a cada promoção, a cada torra-torra. E isso não é feito, né? E pensando nisso, eu venho falando sobre isso há 3 anos, eu disse, bom, não adianta só eu falar, eu tenho que mostrar que dá para fazer de maneira diferente, né? E aí eu desenvolvi um totem com um iPad. E esse case ele está muito bacana, a gente está iniciando ele ainda, né? A gente já tem ele documentado ali, mas eu estou agora em busca de uma loja no Rio, em São Paulo, para a gente estender o case para uma cidade maior, né? A gente fez o estado da arte, na minha opinião, de unir o on e o offline, né? O ponto de venda direto com uma ponte para o digital, que não é ainda o melhor cenário, tá? Que eu vou contar para vocês depois a minha ideia do que seria o cenário ideal, né? Esse totem tem um iPad e nele está rodando uma landing page. Quem está passando por ali não sabe que é uma landing page, né? Mas é uma landing page que pede ali o nome, o e-mail e o telefone. Em troca disso, ele ganha um brinde da loja, uma máscara, uma meia ou um estojo. É uma loja que vende Vans, vende All-Star, uma loja bem uma pegada adolescente, assim, uma loja grande, tem 5 unidades em Porto Alegre. E aí o que acontece com esse totem é que além de ele proporcionar uma experiência digital no ponto de venda, ele tira fora a dependência de escrever algo ou depender do caixa ou até do vendedor. E evita o erro também, né, Jonatas? Porque evita o erro. A gente convive muito com esse registro errado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E mais, a loja engajou também o vendedor ao se comprometer com ele em ter ações online para trazer o cliente para o ponto de venda, né? E também trouxe uma novidade, animou o ponto de venda com algo digital plantado no meio da loja, numa pegada super legal para quem é adolescente. É verdade, né? Que eles e o que aconteceu, né? Exatamente. E o que aconteceu foi que a gente chegou num número de até 50 contatos novos cadastrados nesse totem por dia numa das lojas. Legal. Né? Então esse potencial, se tu for pegar para as 5 lojas, ele dava no mês uma média de 30 novos por dia.
E economiza o tempo do vendedor que tem que, né, que chega naquele gargalo não escrever o e-mail. Só que no caso dessa loja, ele chegava a um incremento mensal de 10% na base. Legal. Né? Com uma capacidade de duplicar ou triplicar a base da loja ao cabo de um ano, né? E isso é uma coisa quase gratuita, né? Eu falava para a dona da loja que ela sequer precisaria exatamente dar algo em troca do e-mail, porque as pessoas que são engajadas naquela marca, que estão dentro da loja, elas já querem, de alguma forma, dar o e-mail, porque elas querem participar da conversa digital com essa marca. Elas estão conectadas com aquela marca, né? Elas querem receber, elas gostam da marca, querem receber as promoções, elas querem participar dessa história, entende? E participar dessa experiência também de entrar ali e colocar o e-mail e tal, etc. Né? Então, o Tomás falou aqui uma coisa interessante, que eu concordo total, né? A gente fica tão preocupado com o volume de seguidores, com quantas, né? E a gente não tem essa base, né? A gente não tem, porque a gente não converte esses milhares e milhões em e-mail, com os quais a gente vai... Não capta, e era crucial que fosse captado. Exatamente. Crucial que fosse captado. Porque justamente, ao ter sucesso no Instagram, tem que fazer ações no Instagram para levar para a base de dados. Exatamente. E até tem um outro fator importante aí, que é alimentar o próprio CRM da empresa para entender melhor, separar as personas, né? Quem são as personas, inclusive fazer pesquisa de consumidor, de consumo dentro dessa base, né? Que é uma aplicação muito bacana também do e-mail, né? E aí esse case, então, foi o seguinte: tu ter 10% ao mês de novos contatos na base, gente, é um número sensacional. Agora, a qualidade dessa audiência, né, Jonas? Exatamente, porque exatamente. É uma audiência de fato engajada. Exatamente. E é um número muito bom. E eu vou dizer mais, hoje esse número, na maioria das lojas, ele é 0. Isso é que é o incrível. Ele é um número extremamente baixo, na maioria das lojas. Né? E aí, ao tu começar a captar ali 300 contatos novos por mês, e contatos que conhecem porque estiveram dentro do ponto de venda, tu sabe com quem está conversando. A gente estima, pessoal, para vocês terem uma ideia, que esse contato, ele vale 10 vezes, ele equivale, esses 300 contatos novos equivalem a 3.000 os contatos frios. O poder que tem esses 300 contatos. Sim. Por já serem frequentadores do ponto de venda de tocar a marca. Né? Agora, no estado da... É um opt-in presencial. Ele dá o opt-in ali no tablet, dentro do ponto de venda, cheirando o cheiro dos produtos à sua volta. Você não precisa convencer ele de nada, né? Exatamente. Eu vou só colocar aqui para carregar aqui. Tá. Mas agora o estado da arte, para mim, desse negócio é uma outra coisa. Que tem algo um pouco parecido em cassino, tá? O único lugar que eu já vi algo um pouquinho semelhante a cassino. Mas esse iPad, na verdade, na minha opinião, ele deveria ser uma tela muito grande, extremamente interativa. Hoje é muito barato de se fazer isso. Tá? E, na minha opinião, deveria estar aberto o site e a parte de captação de leads ser o pop-up do site ali, que muitas lojas usam realmente com sucesso. Tá? Isso melhorou muito no digital, pop-up de captação de leads. Uhum. E aí o que acontece? Tu poderia ter o capital lead igual faz no iPad hoje, mas teria uma segunda função, que seria a união perfeita do vendedor com o digital. Eu calço 45. Tá? Nos Estados Unidos eu tenho muita facilidade de comprar sapato, e no Brasil tem uma dificuldade enorme de comprar tênis de sapato. Né? O que acontece? Eu chego na loja, aqui no Brasil, entro ali na loja, quero 45, não tem meu número, o vendedor me leva pela mão para esse display, para essa loja online ali nessa TV interativa, e ele vai fazer duas coisas comigo. Uma, ele vai vender um produto que ele não tinha para vender na loja. Eu tive essa experiência. Cara, esse vendedor ele tem que ganhar o dobro de comissão, porque ele vendeu algo que não tinha para entregar. E aí ele faz uma segunda coisa maravilhosa.
ele acultura o cliente no uso do site. Ele ensina o cliente a usar o e-commerce. Isso, cara, isso é genial. Porque é o seguinte, ó, vem aqui comigo, e o site... Não, e o site... o Eduardo Prancha é um cara que eu admiro muito, toda a história dele. Oi, Prancha. A gente quase fez negócio junto 2 vezes, um dia vai sair. Opa, e eu quero saber essa. Tem uma história bacana aí, nossa aí. Mas cara, tu vai na loja e vai tocar num site gigante, e o vendedor vai te ensinar a comprar online, porque muita gente não sabe ainda, a gente sabe que ainda falta... Eu tive essa experiência na C&A, Jonatas. Que legal, como é que foi, legal. Ju? Hã? Me conta, porque eu não sabia. Como é que eles fazem? Eu vou te contar, então. Eu descobri sem querer, né? Eu fui lá, porque meu filho rasgou a calça de moletom dele. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar uma calça da C&A, porque vai rasgar de novo. Aí fui lá, não tinha o tamanho dele, né? Aí a moça, isso que você falou, essa aí devia ganhar o dobro, né? Ela falou, olha, porque ele só pode usar na escola 2 cores específicas, né? Enfim, uma chatice. Aí eu falei, só pode ser preto e azul. Ela, não, mas olha só, vem cá. Aí me levou, exatamente o que você está falando. Fui lá no site, ela entrou, já na minha frente, com o celular, ela viu se tinha estoque online. Aí ela, tem online, vem aqui comigo. Aí eu fui e falei, mas você vai comprar? Não, a gente já compra aqui, essa venda vai entrar normal para mim e vai chegar na tua casa. Acabou. Paguei, em 2 dias estava na minha casa. Não parece o teu problema que te levou ao shopping foi resolvido. Acabou. Sentiu mais segura em comprar online ali com ela do que talvez na C&A no computador dentro da agência ou em casa. É isso aí. E lá ele experimentou, viu que não deu, eu já sabia qual era o número. Então foi uma coisa muito orgânica, né? Porque eu peguei na calça, eu vi que a calça era o material que eu precisava, tudo direitinho, só não tinha o tamanho e a cor específica lá dele. Mas ela rapidinho ali, ela nem me... Antes dela, para ela ver no estoque, ela já viu em pé comigo ali na hora que eu falei que não deu, né? E depois eu fui realmente pagar, né? E paguei no site, ela me cadastrou no site, ela ficou associada à venda, tudo direitinho. Que legal, eu não sabia, que legal, que bacana. A Ju, agora a gente... A Ju, eu tô em dívida com a Ju, preciso ir ao Rio de Janeiro urgente. Agora a gente tem muita dificuldade nessa interlocução com o varejo, assim, e eu não falo nem de eles darem valor para cada lead captado como o americano dá, né? E não é todo americano que dá, mas eles estão bem mais evoluídos que a gente nisso, né? Sim. Agora, a gente sequer consegue, a gente tentou agora falar com algumas marcas para colocar esse totem de forma gratuita, para eles degustarem o totem por 3 meses, né? E a gente fazer mais cases juntos, ver que tamanho de base a gente consegue atingir, como é que é o impacto no ponto de venda e tal. E a dificuldade que a gente está encontrando é imensa, cara, imensa. Assim, tu vê que se dá muito pouco valor a essa captação. E isso é inacreditável, porque eles não percebem que além da venda no ponto de venda, os dados do cliente hoje são o verdadeiro diamante da internet, são o Eldorado. É a captação e administração e inteligência aplicada em cima de base de dados. É aí que está o grande barato do futuro da internet. Mas tudo começa pela captação adequada. Né? Sim. Pode deixar que a gente como agência tem esse papel aqui no Rio e a gente abre umas portas aí, tem umas ideias já vamos trocar uma figurinha, Gustavo. A gente tem algumas lojas que a gente atende no Rio. A Ju também está atrás disso, né, Ju? E é legal a gente tentar bolar um case junto aí no Rio, sim. Legal. Agora, mudando um pouquinho só de assunto, Jonatas, entrando mais para o mercado, né? Aí tem um monte de amigos aqui de agência conectados e eu já vi entrar muita gente de área de marketing também. E aí, assim, eu queria sentir o teu termômetro aí. Desde a época que eu trabalhei com vocês, em que a gente ia muito para aculturar mercado, né, palestra, evento, a gente percebia o volume de agências comprometidas com e-mail marketing, um volume muito alto. E pode ser, engano meu agora, mas eu tenho sentido que departamentos de marketing estão cada vez mais se capacitando, né, colocando suas equipes maiores e tudo, e estudando isso, né, essa ciência da automação, do e-mail marketing,
para poder desenvolver projetos. Eu não sei como é que vocês têm sentido isso, se ainda é a agência, o canal que está garantindo essa inteligência, ou se o cliente está tomando um pouco à frente de bolar o próprio projeto e de meter um pouco a mão na massa. Como é que vocês estão percebendo isso? Então, cara, eu vou mandar para vocês, eu recebi um estudo novo aí dos 9 Labs sobre e-mail, né, que são 106 estatísticas de e-mail marketing para 2021, né? E a gente vê um crescimento muito grande no mundo todo, tá? Agora, isso é capitaneado pelo cliente, Gustavo. É capitaneado pelo cliente, né? Quem traz essa demanda é justamente quem percebe lá na caixa registradora o resultado. O que vem acontecendo é que as agências, felizmente, nos últimos 4 anos, eu diria, elas incorporaram isso, né? Elas cederam a isso, né? Porque o e-mail marketing sempre foi o patinho feio das agências, né? E lá atrás, lá quando começou o e-mail marketing, era colar o JPEG da campanha do folder, lá, do panfleto e tal, e era isso, né? Então, e aí depois, quando evoluiu um pouquinho, era para o estagiário fazer, criar uma arte e tal. E depois a galera foi melhorando, e felizmente a gente vê as agências hoje com um olhar atento. Agora, o e-mail realmente, cara, o e-mail ele tem um componente aí cada vez mais, que é o trabalho braçal, né? Ele tem um ROI fabuloso, mas o trabalho braçal que ele dá, ele é gigantesco. Ele é realmente um trabalho... Para fazer bem feito, né? Para fazer bem feito. Tu tem que parar de discutir o título, tu tem que mesclar a imagem com o texto, tu tem que personalizar ele, tem que criar regras. Agora, depois que vocês fazem esse trabalho, aí eu vou dar o case da Belas Letras, tá? Da editora, tá no nosso blog, a gente largou semana passada, um case autorizado pela Belas Letras, tem vários números deles lá, e um número chamou muito a atenção, né? A equipe de marketing que ganhou 1 semana a cada 4, né? Ela reduziu em 1 semana por mês o trabalho, e hoje 10% do faturamento vem das regras de automação. Legal. Legal. Quase 10%. Eu tô aqui com ele impresso para me ajudar uma cola. Tô com uma cola impressa. Eu tô com cola, tô com um notebook, opa, caiu aí. Eu tô com o notebook, tô com o iPad, tô com o impresso para não ser pego de calça curta, como a gente chama, né? Então a Belas Letras fala em até quase 10% do seu faturamento hoje ligado às regras de automação. Eu nunca me esqueço do case da Wine. O case da Wine, né, que segue sendo um player importante de e-commerce de vinhos do Brasil, e cujo diretor de marketing virou meu franqueado, meu sócio na Europa, lá em Portugal, né, o Ricardo Flores. E eles contam, né, cara, que aquele case deles, que eles uniram a montagem de um clube com uma revista e com um e-mail marketing, foi, assim, uma coisa que até hoje está para ser copiada. Porque eles chegaram a ter 90% do faturamento mensal vindo do clique no e-mail marketing. Então o e-mail é uma mídia, isso é impressionante, Claro, no caso da Wine isso é muito explicado por causa do clube, né? O modelo de negócio deles era baseado nisso tudo que a gente está falando. Agora, sem dúvida sim, Gustavo, de 4 anos para cá a gente sente uma evolução fabulosa. E eu acho que você sente isso também. E, aliás, a própria NoBlind é um pouco... ilustra muito isso que eu falei, né, Gustavo? A gente entrega muito e-mail por mês, Jonathan, você não faz ideia. É muita coisa. A gente atende a Estácio, né? Sim. Como a Edux comprou o grupo, então acabaram virando mais de 10 universidades. Então, assim, é um volume de peças, cara, que passa de 300 peças por mês. É um trabalho bem... E o resultado deles, Gustavo? Fabuloso. Cara, é isso aí, há 7 anos renovando. A fonte de captação, o e-mail está no topo da lista deles lá. É topo, assim, não tem outro mecanismo digital que supere captação de novos alunos, as réguas do que... Todas as réguas. Todo o centro de inteligência deles é focado em regras. Isso aí. Que legal, cara, que legal. Agora, o Tomate... Isso que a gente tem... Não, pode falar. Não, pode falar isso.
Não, isso que a gente tem aí uma dificuldade muitas vezes de medir, né? Porque o e-mail, ele é um pouco que nem o outdoor, né? O outdoor a gente é impactado na rua e à noite, tu não anota dentro do carro o telefone do outdoor, ou o site do outdoor, né? Tu é impactado pela mensagem, pelo produto. E à noite tu vai para o Google. Então o Google rouba esse clique do outdoor ou dessa mídia out of home, ele rouba, né, para ele. E o e-mail também, porque por isso que eu estava conversando hoje sobre o carrinho abandonado, né? Como o carrinho abandonado é importante, a estratégia em cima do carrinho abandonado. Porque muitas vezes a gente é impactado durante o horário de trabalho. E tu deixa para checar à noite. E aí tu vai para o Google, tu foi impactado pelo e-mail, mas tu não vai buscar o e-mail. Tu vai buscar o produto, o assunto, a festa, o que tu viu lá no e-mail, tu vai buscar no Google. Então ele rouba também esse clique, né? E o lance do carrinho abandonado, ele é muito importante. Não é porque o cliente desistiu do produto. O cliente foi interrompido no horário de trabalho pelo chefe, caiu a internet, há mil maneiras ali. E a compra, e a maioria das compras que os seres humanos fazem, elas não são exatamente necessárias. A maioria é por impulso, né? Especialmente no Instagram. E essa compra por impulso, se ele abandonou o carrinho, se tu tiver uma estratégia de carrinho abandonado, tu pode realmente botar fora muito dinheiro, porque a compra por impulso, se ela foi interrompida, ela é perdida, né? Isso aí. Ó, o Marcos tá falando o seguinte: Gramado Summit aumentou em mais de 90% as conversões desde que entrou para a Dinamize. O Gramado Summit é um case. O Gramado Summit, o Gramado Summit, cara, é um case por vários motivos diferentes, né, Marcos? Começa porque ele é um evento que virou uma empresa extremamente admirada pelo seu líder e o seu time, né? Porque o time da Gramado Summit é incrível, é um time que está lá há muito tempo e é um puta case, cara, um puta case de uso da plataforma de automação da Dinamize. Sou fã dele, né? Pô, acabou de trazer o Washington Oliveto, trouxe o ano passado, no meio da pandemia, o Lobo de Wall Street para cá. Nossa! E tá confirmado, tá? Bom, esse ano o Gramado Summit botou, cara, se eu não me engano, tá? Eu espero que ele me corrija se eu estiver errado, mas quase 3 mil pessoas no início do ano, quando estava recém abrindo, um evento gigante, né? E está confirmado para início do ano que vem, para quem puder vir, aproveitar para curtir Gramado, cara, não perde, porque é um evento referência no Brasil em termos de empreendedorismo e marketing. Né? Então, legal, vamos mudar. Pode falar, Gustavo, fala aí. Não, eu falar assim, agora, só um detalhe, né, Gustavo? Os eventos, né? Tu organizava comigo o e-mail Marketing Brasil no Rio e me ajudava em São Paulo também. E a gente sabe, né, que os eventos, cara, eles têm ali realmente a maior parte dos ingressos vindo do e-mail, né? Impressionante como o e-mail funciona para evento, né? E a gente sente a atração, a cada ação que a gente fazia, era uma atração de ingressos vendidos, eram confirmações. Por mais que a gente utilizasse outros canais, ainda mais na época, né? O e-mail entrava por cima total. Legal. Então aí, acho que chega o ponto mais radiante, talvez, da pergunta, o público também se envolveu. O Tomás já comentou, né, aí que ele teve a oportunidade de trabalhar com a gente também, né, e acho que todos que passaram pela Dinamize tem eu ando com os meus kits aqui até hoje, tenho mochila, guardo todos os meus. Aqui eu achei guardado aquele protetor solar que a gente usou na praia. Nossa! Então, assim, protetor solar personalizado. Personalizado. Eu guardo essas coisas assim com um carinho muito grande. E aí a pergunta é: qual o desafio, né, e qual o segredo de manter uma equipe extremamente apaixonada durante a empresa, pós-empresa? Eu acabei acompanhando, né, o esposo da Lu voltou, entrou para trabalhar com vocês. Então, assim, eu acompanho a turma e eu vejo pessoas saindo, pessoas voltando. Então, esse magnetismo aí, isso é uma coisa que é incrível. Então, como manter, ainda mais nacionalmente e até fora, internacionalmente, país, né, internacionalmente, essa paixão pela marca, a coisa da paixão pelas pessoas, os grupos de amigos que se formam, né? Isso é muito legal. Eu acho que isso é um grande legado que a gente pode deixar aí para as pessoas.
Cara, é uma construção coletiva da qual tu fez parte diretamente, né? Muitas pessoas que passaram pela empresa ou que estão na empresa, né? A gente tem na equipe comercial ali mais de 5 pessoas com mais de 10 anos de Dinamize, né? Legal. Mas pessoas como tu, como a Lu Araújo, que também não está mais conosco ali na operação e que também virou dona de empresa lá em Minas Gerais, e outras Legal. pessoas lá, desde o Roberto, do Cristiano, né? Essas pessoas ajudaram a construir, mas eu trouxe para a Dinamize, e o Alan sempre foi muito meu parceiro, né, em fazer isso, duas coisas que eu sempre acreditei muito, né? A primeira, que era replicar a figura do empreendedor, né? O grande erro de muitas empresas é concentrar na figura do fundador ou do empreendedor a única imagem da empresa, o único palestrante da empresa. Isso é ruim, porque tu não consegue escalar a empresa, né? E o empreendedor não consegue ter qualidade de vida também. Então eu sempre tive essa preocupação de a gente replicar a figura do empreendedor, e eu tenho uma operação hoje, uma operação da empresa na qual eu tenho um papel muito pequeno, né? E o Alan também. O Alan até tem um papel mais importante que o meu, porque o Alan opera ali a parte financeira. Então eu fico muito na parte estratégica, na parte de crise, né? Quando a gente teve lá o ataque de ransomware no ano passado, esses momentos todos assim, na contratação de executivos, na presença no mercado e tal. E a outra coisa, cara, é que as coisas que eu sofri quando eu era funcionário de empresa, assim, que eu achava que não eram corretas, eu sempre tentei deixar de fora da empresa. A gente nunca consegue, né, Gustavo? A gente nunca vai ter uma empresa 100% justa, isso não existe, né? Não, mas a gente conseguiu, é utópico, né? Não consegue pagar todo mundo como tu gostaria e como uma pessoa esperaria que fosse paga. Mas a gente conseguiu... Que a gente vive, né, Jonas? Exatamente. Aí exatamente. Tem que ter muito cuidado, porque só falar isso já, ou tu é bolsonarista ou tu é petista. Então é o seguinte, a gente sempre investiu muito nas pessoas, sempre. Então, quando a gente foi para Toronto, a gente foi entre 6 pessoas. A gente foi para Inglaterra, a gente foi entre 8 pessoas. Foi até um gerente de conta de São Paulo, Daniel, foi conosco, né? Ele investiu um pouco do bolso dele também, mas a gente proporcionou uma boa parte da viagem. Então a gente sempre investiu, acima de tudo, na nossa diversão. A gente sempre se divertiu muito na empresa. E Londres, né, que foi Londres foi a nossa inauguração mais pomposa, a que teve mais cheia, a que foi no lugar mais legal, que foi numa champanharia ao lado da Tower Bridge, ao lado do Tamisa. Cara, foi algo fabuloso e foi o país que a gente menos ganhou dinheiro, né? Foi o mais difícil que a gente encontrou até agora, uma pedreira. O Reino Unido é um país incrível. Tu tropeça no dinheiro, uma economia fabulosa. Em Londres, a gente tropeça mais no dinheiro do que em Nova York, cara. É incrível. Mas é um mercado muito evoluído, é um mercado que foi o segundo berço da internet ali, que fez a internet alavancar muito. E a gente teve muita dificuldade, né? O AdWords muito caro. Mas a gente foi para Londres, cara, a gente se divertiu. E aí tem um detalhe incrível na inauguração de Londres. A nossa sócia local lá, ela disse o seguinte, cara, a gente vai fazer uma série de coisas na inauguração, mas uma coisa eu exijo, que é passar o vídeo da caça ao tesouro de Santa Catarina na inauguração. Então, a gente traduziu o vídeo, fizemos o vídeo traduzido para o inglês, né? E ele foi o grande destaque da inauguração, porque ela sabia que aquele vídeo engajaria, e engajou muito em Lisboa, né? O nosso CEO em Lisboa é apaixonado pelo Brasil e pela empresa, ele veio, né? Essa caça ao tesouro, a gente conseguiu trazer os sócios canadenses, os sócios portugueses, mas acima de tudo a Dinamize sempre investiu muito em avião para unir as pessoas, né? O Gustavo foi inúmeras vezes para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para São Paulo. A Ju também viajou conosco muito, né? A Fábio foi comigo a Fortaleza. E a gente sempre uniu muito a equipe e criamos grandes amizades profundas, passamos grandes perrengues, né? Teve um sócio que quase morreu lá num dos eventos, e teve ambulância, e a gente passou, então a gente criou laços, assim, e eu sempre soube que a empresa, é um chavão isso, né? Mas que é a segunda casa, é a família, esse papo todo, mas isso é verdade. O nosso diretor técnico, o Maurício, que foi um cara que a gente importou de São Paulo para o Sul, que era sócio de um concorrente nosso, ele veio para cá e casou com uma colega de trabalho, tem 2 filhos hoje, e a Dinamize tem essa pegada, sabe, de a gente muito, mas muito além do trabalho. A gente realmente tem uma turma que tem uma intimidade muito forte entre seus problemas, e
e um ambiente muito livre. O Gustavo sabe disso também, né? A gente cobrava sempre muito resultado e nunca coisas pequenas, né? A gente sempre nunca se preocupou com coisas pequenas. Então a gente ia ao Rio de Janeiro, vamos almoçar legal todo mundo, vamos fazer uma coisa bacana todo mundo junto. E sempre investiu muito na formação das pessoas também, né? Todo mundo que entra na empresa vem para Porto Alegre, a gente banca os custos dessa pessoa vir, passar uma semana no mínimo para receber um onboarding adequado em Porto Alegre, né? O próprio CEO de Portugal veio a Porto Alegre, foi a São Paulo, fez uma imersão em São Paulo, né? Que é um mercado com envergadura bem superior à portuguesa. E agora não é fácil, a gente passa por muitas situações difíceis, esse ambiente também que tem pouco controle, ele também gera muito estresse, houve demissões por consequência do ambiente muito livre, né? Houve erros, a gente errou muitas vezes também, né? Mas eu acho que a gente mais acertou que errou e realmente criamos uma marca muito admirada, não só pelo ambiente, pelas pessoas, mas também por ser um case quase único no Brasil, né? Uma empresa que chegou no patamar que a gente chegou sem nenhum investimento, né? 100% autoalavancada. Eu realmente desconheço hoje no Brasil empresas do tamanho da Dinamize que não tenham vendido uma parte, não tenham um fundo de investimento, que tenham chegado até onde a gente chegou 100% independentes, né? E isso também foi a razão de a gente conseguir manter essa cultura que a gente tem. Na verdade, sempre que aparecer um fundo, até nesse momento a gente tem conversado com alguns fundos, a gente acha que está talvez no momento de a gente injetar grana para dar um segundo salto, especialmente a globalização, né? A gente teve que abrir mão de uma oportunidade na França, se a gente puder falar disso depois um pouquinho, porque foi uma experiência incrível que a gente teve em Paris, por falta de recurso, né? Então eu não sou contra fundo, em hipótese alguma, nem contra vender a parte da empresa, nada disso, né? Mas a gente sempre teve muito receio de, ao fazer isso, naturalmente perder a liberdade de ter o ambiente que a gente tem, inclusive nas operações fora de Porto Alegre, né? E a gente sempre deu muito, muito valor a isso, né? Acima de tudo. Então fala aí da França, vamos ouvir essa história? Cara, a França foi um negócio que eu conto em palestra e ninguém acredita, né? Mas até a gente tá cheio de coach de Instagram hoje, né? Hoje, casualmente, eu vi um desses coaches, tá? Não é para ofender nenhum amigo meu, não, tá? Mas hoje estava ali alguém publicando de novo uma história do Steve Jobs, a importância de dizer não na vida do empreendedor, e realmente é muito importante a gente saber dizer não, né? Especialmente no digital, que surge oportunidade, empresa para abrir, startup e tal. E aí, através da Media Post, que é uma agência de atuação na Europa, que pertence ao grupo francês Media Post, e que a gente atende em Portugal, né? E em Portugal, o líder dessa agência lá, o CEO, é um franco-português, que atua também em Paris. Ele nos levou para uma reunião em Paris, porque o grupo francês, esse, que é o maior grupo digital da França, queria revender a nossa ferramenta para a Europa toda. E aí nós fomos em 4 pessoas, né? Foi a nossa executiva de Londres, que pilotou a reunião com o melhor inglês que a gente tinha, foi o nosso CEO de Portugal, que também fala francês, e foi a minha principal diretora na época, que era a Caroline, comigo para apresentar o produto. E a gente chegou lá num prédio à beira do Sena, um prédio gigante dessa companhia, né? É muito curioso porque é outro país com uma cultura totalmente diferente e 51% das ações dessa empresa são do Correio francês. É uma coisa que a gente não consegue imaginar ligado ao Brasil. Nossa isso. Senhora! Né? E eles têm atuação na Europa toda e compraram, inclusive, 2 empresas de e-mail marketing na Europa e tal. E aí a gente foi apresentar o nosso software para 2 técnicos franceses, completamente céticos, né? Aquela cara assim, porra, meu chefe botou para vir ouvir brasileiro, sul-americano me mostrar software, né? Eu vou ter que ouvir 1 hora desses caras. A cara tava escrita na testa do cara, né? Eu quase fiquei com pena dele, quase assim, não, amigo, quer saber, eu vou me embora, não vou fazer tu passar por isso. E ao longo da apresentação, modéstia à parte, nosso software tá realmente muito, muito poderoso, né? Foi incrível, cara, ver o nosso software sendo validado e o queixo dos caras caindo. E a gente saiu de lá com eles aprovando a compra do nosso software, porque o nosso software superou todas as expectativas que eles tinham e era muito superior
aos softwares que eles tinham comprado na Europa. E, cara, inacreditavelmente, isso ninguém acredita, a gente acabou recusando o negócio. Né? E aí, qual o motivo? Cara, conta aí. Pois é, como vou recusar? Cara, os motivos, depois de eu falar, são muito óbvios, né? Começa assim, ó, a França é conhecida por ser um país juridicamente complicado. Tá? O francês, resumidamente, o francês não é fácil. Tá? É a fama que eles têm no mercado. Né? Mas, acima disso, nós teríamos que gastar ali, só para o setup, para iniciar a brincadeira, a gente ia gastar 150 mil reais. Tá? Isso em plena expansão internacional da Dinamice, focada na língua inglesa, né? E na língua portuguesa. A gente está com um canal em Angola, Portugal está indo bem e tal. E aí, que a gente teria que ter 3 profissionais com francês fluente, sendo que pelo menos um deles trabalhando a partir das 4 da manhã, porque o fuso no auge chega às 5 horas. Tá? E aí, nós iríamos então ter o nosso software sendo revendido no atacado, quer dizer, com um ticket pequeno em grandes quantidades, ou seja, tu leva algum tempo para ter um faturamento importante, com um investimento em pessoal, em adaptação, né? O software, quando a gente passou para o inglês, a primeira vez que a gente fez isso, deu tudo errado. A gente teve que recontratar uma empresa de Sacramento, na Califórnia, uma empresa nativa americana especializada em tradução de software, para acertar a tradução do software, né? Porque o pessoal acha que é barbada e não é. Porque na parte digital tu tem toda uma série de tecnologias inerentes a cada país. Né? E aí nós teremos que fazer então uma adaptação profunda do software para o francês, para a legislação francesa de SPAN, de LGPD, etc., e uma contratação com uma chance disso tudo acabar dando errado. Né? E tu tem que acabar respondendo legalmente num terceiro país, né? Porque quando a gente fala de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, onde a gente atua, é língua inglesa. Então tu resolve isso tudo com uma mesma equipe, o mesmo advogado e etc. Né? O Toronto, onde a gente atua e atende a Volvo Norte América, Toronto é praticamente uma Nova York, né? Toronto atua muito voltado ao mercado americano. Os principais clientes que a gente tem lá são do mercado Norte América, né? E a França não, cara. A França é algo completamente diferente de tudo. Aí imagina a gente, por algum motivo, tendo inadimplência, tendo que discutir cláusula, tendo que enfrentar todos os problemas que uma relação dessas enfrenta, né? O suporte nível 2, o call center dos caras ligado ao nosso call center, né? E a gente sabiamente abriu mão desse negócio em Paris. Aí seguimos focando, a gente está. Por isso, talvez, a necessidade de a gente ter uma injeção de capital aí para conseguir atender. E nessa mesma viagem, a gente foi jantar com um suíço que queria nos levar para a Suíça também, né? Aí eu disse, cara, a gente não está conseguindo pensar em atuar na França em francês, que dirá na Suíça, que fala alemão. Então a gente... Foi legal, né? Foi muito legal ter essa atração e tal. Mas... Legal. A gente tem que ter a cabeça no lugar também, né, Jonatas? Acho que isso... Um passo de cada vez e ir até onde a mão da gente alcança. Para dar o próximo. Não é o meu papel nessa live, mas eu não posso perder o momento, porque eu estou com meus 2 ex-colegas de Abrad. E quando vocês falam de mercado, aculturamento de mercado, evolução do mercado, né? Cara, a gente precisa reagrupar essa turma, né? A Abrad vem fazendo um trabalho muito bacana sobre a gestão da Carol ali, com a diretoria. Tenho conversado muito com o Fábio Trindade também, que é diretor da Abrad. Tô bastante feliz com o trabalho que a Abrad vem fazendo, depois de uma queda, uma barriga muito grande, assim, né? Muito grande. Mas ainda é necessário, talvez, não que a Carol, a sua diretoria, façam mais do que estão fazendo, mas talvez a gente se reagrupar, né, como players em volta desse movimento, e até de outros movimentos, de outras entidades, como a Bend, em que a gente participa, e eu estou participando da diretoria da ABCom também em São Paulo, né? Mas a gente precisa, cara, acelerar o associativismo digital no Brasil. Isso é crucial para tudo isso que a gente está conversando, né? E eu não vou nem falar na LGPD. Eu não vou nem falar na LGPD, cara, porque a LGPD veio para ser uma
um obstáculo gigantesco para as pequenas empresas digitais, né? Tá ficando complicado da pequena empresa digital brincar no mercado. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa estabelecer um fórum para falar desse momento do digital, né? Estabelecer pesquisas, a gente quase não tem pesquisa no Brasil de digital, a gente quase não sabe o que está acontecendo no Brasil, né? Então, volta e me pergunto quantas agências digitais tem no Brasil. Ninguém sabe, né? Não há esse número, né? E o tamanho da informalidade também, né, Jonatas? Assim, talvez a gente não consiga nem mapear a quantidade. Eu acho que os modelos de negócio, eles estão mudando muito, né? Hoje o digital ele tem uma complexidade tão grande, uma abrangência tão enorme. Por isso que viramos agentes digitais, né? Porque os modelos são muito diferentes, né? E trazer plataformas, Dinamize, a Zeng, e quem mais, quem for e quem puder ajudar nessa frente, eu acho que é outro modelo. Eu acho que a gente tem que pensar num modelo, né, para juntar todo mundo, mas talvez numa nova forma, num novo formato. Eu concordo, mas é algo muito importante, né? A gente teve um momento no associativismo que o Rio de Janeiro, eu acho que ilustrou tristemente muito isso, né? Aqui quero destacar também o trabalho do Carlos Paulo Júnior, que é um cara muito empenhado do seu tempo, um cara, gente boa demais. Então, quando eu falo isso, eu não estou aqui criticando quem segue lutando, né? Mas a gente chegou num ápice que também foi muito exemplificado pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro propôs grandes ideias, networking digital, lembra, Gustavo? Tinha aquele hub de unir fornecedores com agências também. Cara, foi um momento muito frutífero do movimento, né? E depois, cara, parece que um vírus negativo se implantou ali e se desmantelou o movimento todo, né? Tudo, muitas vezes sobre isso. Tudo parou. A gente cansou, na verdade, né, Jonatas? Acho que uma palavra boa mas esse cansaço é que a gente tem que pensar nisso, entendeu, Ju? Porque ali, aquele desvirtuamento, né? A gente tem que focar no resultado. Agora há pouco eu estava vendo o Alexandre, estava aí, o meu amigo Alexandre Skrovonsky, né, da Global. As agências de propaganda assumiram muito um papel protagonista do digital. As associações de propaganda têm que ser exemplos, funcionam muito bem, né? Elas foram mais longe do que o digital. E o digital precisa refletir sobre tudo isso, né? E precisa se reagrupar e com esse novo norte, assim, que é um norte voltado ao resultado, voltado a gente conseguir melhorar a vida do cliente, né? Que é o que nos move no dia a dia, né? Exatamente. É um trabalho longo pela frente, né? Enfim, eu estou à disposição. Mas, cara, nós não poderíamos aceitar que nós não sabemos responder quantas agências digitais existem no país. Né? A gente não poderia não ter essa resposta, entende? A gente deveria ter uma estimativa, pelo menos, de aonde que a gente está, né? Em que ponto que a gente está, né? Isso aí. Eu não sei, Jonathan, assim, você sabe meu ponto de vista um pouco. Eu acho que esse movimento aí que talvez tenha bagunçado, as pessoas mais preocupadas em centralizar controles, quando na verdade a gente queria ramificar e expandir os controles, né? A gente queria que a microagência tivesse uma posição, uma voz, e ao longo dos anos, talvez por um caminho infelizmente natural, eu acho que foi se dando voz a quem está na gestão, eu não sei como é que as coisas foram seguindo. Isso não é só na Brad, eu vi em outras associações que acabam, né, se ligando a centrais administrativas de maior força. O mercado sente, né, a empresa média pequena que responde por 80% do mercado, não se vê representada, e vai se espalhando naturalmente, vai se ramificando e vai tocando a vida, né, cara? Ela não tem tempo pra... Né? Tu tocou num ponto agora, Gustavo, que é crucial, tá? Eu vou dar dois números para vocês, na verdade, que são números que eu descobri ao longo da carreira, né? Primeiro, um número sabido, né? Mas às vezes a gente esquece disso, né? O Brasil é eminentemente um país de classe C e D e um país de micro, pequenas e médias empresas, né? O MPE representa aí quase que 80% dos empregos do Brasil. Exatamente. Então, e isso é fabuloso, tá? Isso não é ruim.
Exato. Então, óbvio que a Dinamize atende ali a Albert Einstein, atende Coca-Cola Brasil há quase 15 anos. A gente atende grandes marcas, isso é muito importante para a gente, mas o nosso ticket médio ele é 400, 500 reais, porque nós atendemos 20 mil marcas. E essa cauda longa brasileira ela é fabulosa, tanto na classe C e D, quanto no MPE. E por isso, Gustavo, o que tu falou em relação à pequena agência é muito importante. É muito importante a gente ter essa consciência de que o Brasil é um mercado pequeno, é um mercado de pequenos, é um mercado grande, formado por pequenos. Exatamente. Esse é o ponto. Sim. Este é o ponto. Este é o ponto, né? E o outro ponto aí, sim, o número que eu sentei na beira da praia por 3 vezes, tá? 2 em provedores e um pela Dinamize, e peguei todo o cadastro CNPJ de clientes e cataloguei manualmente eu pelo CNPJ, pela razão social, nos setores de serviço, comércio e indústria. Né? Sim. E esse número é um número fabuloso e é um número para as pessoas que estão assistindo, se quiserem anotar, porque é um número que tem muito valor. Tá? 70% do faturamento de um provedor de serviço de internet, como provedores que eu trabalhei de sites, hospedagem de sites, né, e acesso à internet, e a Dinamize, que é um provedor, né, um ESP que a gente chama, que é um Email Service Provider, ou um provedor de serviço de e-mail, 70% do nosso faturamento vem da área de serviços. 23% vem da área do varejo e 7% da indústria. Basicamente é isso, muda muito pouco de um provedor para outro. Sim. E isso é incrível, né? Não é difícil de entender, né? A área de serviços é uma gigantesca long tail, né? Uma gigantesca cauda longa que atende todos os outros setores. E a empresa de serviço, pela sua característica desse setor, uma empresa de serviço de 10 pessoas tende a consumir 4, 5 vezes mais recurso financeiro de internet do que uma indústria. Né? A área de serviço vive muito do digital, né? E o varejo, que é surpreendente, porque todo mundo olha muito para o e-commerce, como é que o varejo é 23%? Né? Vem muito ao encontro do que eu falava antes na captação de leads no ponto de venda. O varejo é muito grande, né? O varejo é gigantesco. O e-commerce é uma parte pequena do varejo, por isso que ele tem 23% aí nessa fatia de faturamento de um provedor de serviço de internet. Né? E a indústria vem lá atrás com 7%. Entender isso é muito importante para a gente entender, nós que trabalhamos com internet, para onde direcionar o foco comercial, né? Uhum. Para PME, na área de serviços, é ali que está o mercado brasileiro. Né? E isso é bacana a gente saber, porque é ali que está. Né? Sem dúvida, mas é ali que está o nosso Pareto. É ali que está o nosso Pareto. Né? É isso aí. Bom, vamos lá. Chegando no final, Jonatas. Isso. Agora. Olha, deixa agora eu falar mandar a pergunta. Fala aí. A gente quer saber o que a Dinamize vai aprontar em 2022. Então, a gente... Conta. Tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. A gente se voltou, a pandemia fez a Dinamize se voltar muito para o e-commerce, né? A gente não era focado no e-commerce, hoje a gente está muito focado no e-commerce, tem muita coisa boa na área técnica, né? O grande novidade de 2021 na Dinamize é o investimento pesadíssimo que a gente fez na área de tecnologia. A gente atraiu profissionais fabulosos que vieram da Zenvia, que vieram de outras empresas, profissionais extremamente qualificados de infraestrutura. Amanhã eu vou receber em segredo aqui em Porto Alegre um diretor também de uma empresa que eu estou tentando roubar aí para vir trabalhar com a gente. A gente investiu pesado na área mais difícil para o Brasil hoje, que é a área de devs. Na área de devs hoje a gente disputa a tapa os devs, todos nós, né? A gente disputa com a SAP, com a TOTUS, com a Dell, entre a gente, com as agências, provedores, né? E isso virou um grande drama num país de formação educacional tão deficitária quanto o nosso. Exatamente. E esse é o grande diferencial da Índia em relação ao Brasil, né? A Índia, que a gente tenta sempre se comparar, a Índia tem 2 grandes diferenciais, né? Que é a colonização britânica e o inglês já nativo, ali, o inglês usado na educação lá desde pequeno,
e a formação técnica da Índia, né, que investiu muito na formação técnica. Né? Muita Mas a Dinamize conseguiu, era uma dificuldade que a gente vinha tendo muito grande nos últimos 4 anos, a gente investiu muito pesado na área de tecnologia, e isso vai se refletir em frutos no produto, está se refletindo já há bastante tempo, né? Com o ataque de setembro de 2020, aquele grande ataque ransomware, a gente foi um dos primeiros, né? Isso virou uma epidemia mundial, mas a gente, por estar na IBM naquela época, a gente foi um dos primeiros ali a sofrer com isso. A gente passou toda a nossa parte de dados para a Amazon, em Ohio, né? A Amazon Web Services, e isso reconfigurou. Então, a partir de setembro de 2020, a gente repaginou toda a nossa área de tecnologia, né? O nosso software que a gente usa, que é o Go, linguagem Golang do Google, é uma linguagem de vanguarda que é um dos principais motivos de a gente estar hoje atuando em Canadá, Inglaterra, Portugal, fora do Brasil, né? É um produto. E, então, as grandes novidades que virão serão no produto. Mas 2022, ele representa para a Dinamize a retomada global da Dinamize. Como o trabalho da Dinamize com pouco recurso, por ser uma empresa independente, auto-alavancada, era um trabalho de boutique, né? Então a gente trabalhava com uma agência em Toronto, trabalha com uma agência em Toronto, uma operação pequena, mas muito charmosa em Lisboa, que a nossa sede era na LX Factory, né? Um grande centro de inovação, um grande hub de startups de Portugal. Mas era um trabalho de boutique, então um trabalho muito focado no físico. A gente fez vários eventos em Lisboa, a gente viajou a Toronto, a gente fez workshop em Boston, workshop em Miami, fizemos workshop dentro do WeWork em Londres. Então o nosso trabalho é aquele trabalho que foi o trabalho que levou a Dinamize a se tornar referência no Brasil. O trabalho de pegar avião, de palestrar, de ensinar, de demonstrar o software, né? E a pandemia aniquilou com esse trabalho. Então a gente acabou represando, paralisou. E Portugal, que sempre representou muito a Dinamize internacional, porque Portugal foi a partir de Portugal que a gente expandiu na Europa, né? Hoje a gente tem clientes em 20 países, então a gente atende, por exemplo, um cliente em Madrid que entrou pela filial de Lisboa, por exemplo, né? Tem um cliente na Suíça que entrou pela filial de Lisboa. Portugal foi massacrada pela pandemia, né? Portugal é um país que se tornou o destino número 1 turístico da Europa. É um país que passou a atrair os chineses e brasileiros com uma política de atração de grana em cima de cultura, imóveis, né? Portugal inteligentemente roubou o Web Summit da Irlanda, e o Web Summit se tornou o grande evento que é porque foi para Lisboa, para aquela parte enorme, aquela parte nova de Lisboa, fabulosa, né? Onde acontece e onde vai acontecer agora em novembro o Web Summit. Portugal trouxe o Ocean Race. Então Portugal estava muito focado no empreendedorismo, no turismo, nos grandes eventos mundiais, né? E Portugal, um dos países que mais sentiu, talvez, e a Dinamize junto, né? E então, 2022, além de a gente estar desenhando aí o verão mais vida louca que o brasileiro já teve na vida, porque as pessoas realmente vão dizer o seguinte: se eu não morrer de Covid, eu vou morrer nesse verão, né? Eu vou dar um jeito de morrer agora, em janeiro, fevereiro. Eu não sei se vai ser no Carnaval, se vai ser no Arpoador, se vai ser no Baixo Gávea, mas eu vou morrer. Vou morrer de overdose, vou morrer de... E as pessoas vão viver um verão vida louca. As pessoas que não têm dinheiro vão se endividar e vão dar um jeito de viajar e de fazer tudo que querem fazer. E para nós, a Dinamize, eu brinco com isso, porque nós também estamos nessa pegada vida louca. A Dinamize completou 20 anos em julho de 2020. Né? Nós nascemos lá em 2000. Então, vocês tinham o convite para uma big festa de 20 anos que ia acontecer na Vila Bizuti, que é um local maravilhoso na Vila Olímpia. Nós íamos ter ali... Cara, a gente ia ter uma festa... O Gustavo foi na festa de 10 anos, né, Gustavo? Ele sabe... E a empresa era pequena, né? Então a festa de 20 anos era para 1.000 pessoas, iam ter gente com perna de pau gigante, palhaços na rua recebendo as pessoas. Eu e meu sócio iam entrar cada um numa Harley Davidson. Eu vou contar até isso para vocês, que é bacana. Mas eu e meu sócio, nós íamos entrar, quando a festa estivesse lotada, nós íamos entrar cada um numa Harley Davidson com jaquetas de couro Dinamize, né?
Meu Deus E aí eu ia subir no palco e ia abrir a festa dizendo a seguinte frase. Galera, eu queria explicar essa entrada, porque eu e meu sócio queríamos entrar nessa festa acompanhados de uma grande marca e também de uma Harley Davidson. Entendeu? Muito bom. Mas a ideia era fazer uma festa vida louca, né? Então, o que a Dinamize anseia muito forte agora, pelo fim da pandemia que se aproxima, quando eu falo fim da pandemia, óbvio que não é o fim do vírus, a gente sabe disso, mas a OMS planeja decretar o fim da pandemia, né, em dezembro, né? A gente almeja voltar para a vida louca que a gente tinha, que é pegar avião, é ter a coragem de montar um workshop em Lisboa, é ter a coragem de pegar um avião para ir até Toronto, de se endividar para dar mais 2 passos e conversar com aquele canal de Angola no meio do Web Summit, né? Que é a querida Carolina Barros, lá, que é a nossa representante em Angola, e a gente voltar para o que a Dinamize tem de melhor, né? A Dinamize sempre foi uma empresa do contato físico, né? E não só a Dinamize, né? Acho que a maior papagaiada que eu vi em toda essa pandemia é o novo normal, o home office, não sei o que e tal. É tudo muito bonito, né? Óbvio que tem muita coisa que vai ficar, a gente vai seguir com... A Dinamize, na verdade, tem profissionais de home office faz 4, 5 anos, né? Mas, cara, as empresas, as pessoas vivem do contato físico. Por isso que os eventos são tão importantes. Né? Até os negócios, né? A iniciativa da gente fazer essas lives, né, Gustavo? É de pelo menos a gente ver que a gente queria estar junto, né? Faz muita falta o contato físico. Muito. A coisa mais chata que surgiu na pandemia foi a live, cara. Credo, Deus me livre. Eu tô brincando, não é porque a gente tirou muito proveito das lives. Foi uma benção, claro. E estar aqui com vocês é maravilhoso e funciona e vai seguir funcionando. Sim. Provavelmente a gente seja mais fácil a gente fazer um novo papo desses do que talvez até um ao vivo. Porque a gente consegue impactar. Pô, tô vendo uma galera aqui, cara. Tem amigo meu aqui de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, pô, eu acho que a live veio para ficar, porque ela vai ser simultânea com o evento físico até. Mas cara, foi muito chato. Foi muito chato. Então, a nossa grande expectativa para 2022 é fazer o que a Dinamize faz de melhor, que é encontrar as pessoas, é encontrar o mercado, é fazer o mercado avançar, viajar, e a retomada da nossa internacionalização, que foi as coisas que esses amigos todos estão aqui, mais ficaram felizes por nós, né? Todo mundo vibrava muito com cada viagem, perguntava, participava junto, né? Ria junto da gente, e a grande expectativa é essa, viu, Ju? É a volta à ponte aérea, né? Ai, vai dar certo. Vai dar certo. Pô, os eventos do Rio de Janeiro, né, Gustavo? No Bar da Boa, na champanharia ali da Barra, né, no Sport TV. Temos que marcar. Cara, eu não sei contar quantos eventos eu e o Gustavo já fizemos juntos, mas tem sido mais de 100 fácil. Né? Entre a Brad e Dinamize, a quantidade de vezes que eu fui em happy hour com o Gustavo em múltiplas cidades. Da inauguração da Dinamize BH, o Gustavo estava junto. Incontável. Né? Aquele táxi de BH, né, para o aeroporto, Gustavo, que a gente atualizava todos os assuntos naquele táxi. 2 horas sem trânsito, 1h30 a gente atualizava, era uma reunião que a gente atualizava todos os assuntos do Rio de Janeiro no táxi para o aeroporto de Confins, né? Bravo. Ai. Mas é isso. Tá bom. Jonathan. Karen, a Karen Cooper ali, só te mandar um abraço pra Karen, tá me elogiando ali. Muito bom te ver aqui, Karen, tem muito carinho por ti. A Karen quase foi trabalhar na Dinamize, também é uma contração por acontecer. A gente tem que voltar, a gente tem que alguma hora fazer negócio junto, a Karen Cooper aí que tá participando aí também, né? Galera, pô, eu não tenho palavras para agradecer, muito obrigado, viu? Nada, legal. querido. Querido, um grande abraço para você, super obrigado. Beijão. Tamo junto.